Logo após a explosão da Segunda Guerra Mundial, os refugiados judeus Friedrich Mayr e Hans Winsberg se alistaram no escritório de serviços estratégicos americano para terem a chance de se vingarem dos nazistas. Com a ajuda do tenente desertor da Wehrmacht, Franz Weber, a equipe de 3 homens saltou de paraquedas atrás das linhas inimigas na província austríaca de Tirol, em fevereiro de 1945. A perigosa operação recebeu o codinome Green Up, e o objetivo era reunir informações sobre o estado operacional das ferrovias e resistência militar da Alemanha, além de ter uma ideia dos planos alemães durante o último período da guerra. Esta operação, terrível e violenta na vida real, inspirou o diretor de Hollywood Quentin Tarantino para que criasse a sua versão também cruel para as grandes telas, ganhando assim o apelido de Bastardos Inglórios. Neste vídeo, vamos contar a sua verdadeira história. Bem-vindos ao Almanaque Militar, a nossa revista histórica semanal aqui no YouTube. Se você tem curtido este material, não deixe de se inscrever neste canal, ativar as notificações e, quem sabe, se tornar um membro do canal. Além de nos apoiar, você também vai participar das tomadas de decisões das próximas pautas. Você pode escolher os próximos temas que serão ensinados e passados para vocês aqui no canal. No final da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido, França, Itália e Estados Unidos ordenaram à Alemanha que dissolvesse seu império e entregasse todas as suas colônias e equipamentos militares, além de reconhecer que havia provocado o início da Grande Guerra. Além disso, com o Tratado de Versalhes, os vencedores impuseram severas limitações ao crescimento econômico da Alemanha, depois de declarar que a nação tinha que pagar exorbitantes reparações de guerra, assim, na teoria garantindo que o país nunca mais se tornaria uma ameaça. Isso deixou os alemães com um tremendo ressentimento generalizado contra os vencedores, além do próprio exército e governo do país por seu fracasso em lutar por uma resolução mais justa. O descontentamento então se concentrou na população judaica, a quem muitos culparam pela derrota na Alemanha. De acordo com os nacionais-socialistas liderados por um jovem carismático Adolf Hitler, os banqueiros judeus não apoiaram o esforço de guerra quando o Império Alemão mais precisava deles. Para que a pátria fosse unificada como uma, os judeus, ao lado de outras minorias, precisavam ser eliminados. Quando Führer e seu partido subiram ao poder em 1933, os judeus foram proibidos de ocuparem cargos públicos e, mais tarde, foram impedidos também de outras atividades. À medida que as limitações aumentavam, centenas de pessoas começaram a fugir da Alemanha para encontrar uma vida melhor. Este foi o caso de Friedrich Mayr, que nasceu em Freiburg im Breisgau, em uma família judia. O pai de Mayr serviu no exército imperial alemão durante a Primeira Guerra Mundial e participou da terrível Batalha de Verdun. Sua bravura pessoal no campo de batalha até lhe rendeu uma Cruz de Ferro de segunda classe. Ainda assim, a honra foi de pouca utilidade na Alemanha do pós-guerra e especialmente após a ascensão de Hitler ao poder. A mãe de Mayr acabou convencendo seu marido a emigrar para os Estados Unidos antes que a situação piorasse. A família chegou em Nova York em 1938, um ano antes do conflito mundial estourar em setembro de 1939 após a invasão da Polônia. Em Nova York, o jovem Frederick trabalhou em uma dúzia de empregos diferentes antes de esmurrar um de seus chefes depois de insultar a sua fé. Então, após o ataque japonês de Pearl Harbor em dezembro de 1941, Mayr tentou se juntar ao exército dos Estados Unidos para se vingar do regime alemão que o forçou ao exílio. Infelizmente, como judeu de sangue alemão, Mayr era considerado um inimigo estrangeiro pelas Forças Armadas americanas. Antes de ser expulso de vez do exército,
O Escritório de Serviços Estratégicos, ou OSS, o precursor direto da CIA, levou Meyer para outras operações onde suas habilidades seriam de melhor uso. Durante algumas entrevistas após a Segunda Guerra Mundial, Meyer costumava dizer que se alistou no exército porque, abre aspas, parecia que eu tinha minha chance de fazer o que eu me propus a fazer, matar nazistas, fecha aspas. Durante um exercício, quando ele capturou um oficial inimigo que o acusou de burlar as regras de treinamento, ele respondeu, abre aspas, a guerra não é justa. As regras da guerra são para os vencedores, não para os derrotados. Fecha aspas. Meyer foi então incorporado ao Grupo Operacional da OSS e mais especificamente no Grupo Operacional Alemanha, por causa de seu conhecimento da cultura europeia e, obviamente, a sua fluência em alemão, além do francês e espanhol. Neste momento foi onde conheceu seu braço direito, Hans Wiesberg, outro refugiado judeu de Amsterdã que se mudou para os Estados Unidos antes do início da guerra. Wiesberg era também fluente em alemão, holandês e inglês e eles rapidamente se tornaram amigos íntimos. Aprenderam juntos o básico da guerra de guerrilha, combate corpo a corpo, luta com faca, paraquedismo, demolição e outras habilidades letais. Com outros 3 homens judeus de sua unidade alemã, Meyer e Wiesberg foram posteriormente enviados para o norte da África e também para a Itália, onde rapidamente, segundo eles próprios, ficaram entediados e sentiram que a guerra terminaria antes que pudessem ver alguma ação real. Ansiosos para o combate, o Grupo Operacional Alemanha roubou um jipe e correu para Bari, na Itália, sede regional da OSS, para ter uma conversa com o chefe da inteligência especial, o tenente Alfred Hummer. Meyer e Wiesberg pediram então uma missão real, não importa onde ou quão difícil seria. Em resposta, Hummer os avisou que a maioria das missões OSS terminava em fracasso e com uma grande chance de serem baleados ou torturados pela Gestapo sem qualquer tentativa de resgate. Meyer simplesmente respondeu, abre aspas, esta guerra é mais nossa do que sua. Queremos entrar, fecha aspas. A missão recém-designada foi chamada de Operação Green Up e os objetivos eram simples, pelo menos no papel. A equipe saltaria de paraquedas atrás das linhas inimigas na província austríaca de Tirol, em fevereiro de 1945, e compilaria relatórios do tráfego alemão sobre a passagem de Brenner entre a Áustria e a Itália. A informação ajudaria as forças aliadas a decidirem quais outras pontes ou depósitos deveriam ser destruídos. As forças aéreas aliadas bombardearam extensivamente a maioria das cidades alemãs no país, durante o dia 22 e 23 de fevereiro, como parte da Operação Clarion. Embora tenham destruído milhares de pontes, rodovias e ferrovias, a Wehrmacht ainda conseguiu continuar transportando equipamentos pesados pela passagem. Meyer e Wiesberg ajudariam a resolver este problema de uma vez por todas e também monitorariam o movimento do exército alemão na região, escrevendo relatórios sobre a capacidade de combate do inimigo. A equipe se juntaria a Franz Weber, um tenente da Wehrmacht católico-austríaco que desertou do exército alemão e estava disposto a ajudar a acabar com a guerra, custe o que custar. Poucos oficiais de alto escalão aliados acreditaram na operação, mas ainda assim deram luz verde. O problema agora era encontrar um piloto que fosse louco o suficiente para pilotar sua aeronave em uma região infestada de defesas antiaéreas e também de aeronaves da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Tudo parecia uma viagem só de ida, pelo menos para o piloto que tinha que largar os operadores e voltar o mais rápido possível para alcançar as linhas amigas. A Força Aérea Real da Inglaterra rejeitou a perigosa missão Green Up, mas o bravo tenente John Billings, da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, estava pronto para o passeio. O piloto fazia parte do Esquadrão de Bombardeio 885, que era encarregado de operações de baixa altitude, perigosas e quase suicidas para apoiar espiões e outros operadores especiais em toda a Europa. Em 26 de fevereiro de 1945, o tenente Billings conduziu seu B-24 Liberator todo pintado de preto
pelos picos alpinos em um lago congelado situado a cerca de 3 quilômetros do objetivo, em um vale que deságua na passagem Brenner, perto da fronteira ítalo-austríaca. Além das condições de vento forte e da zona de pouso problemática, a região era extremamente quente, cercado por um anel de canhões antiaéreos alemães. Billings teve que voar o mais baixo possível, quase no nível da copa das árvores, para evitar a detecção do radar. O B-24 então desceu 1,8 km de altitude em menos de 20 segundos e Billings enviou um rádio aos operadores da OSS para saltarem de paraquedas a apenas 100 metros acima do lago congelado. Os 3 homens então seguiram para a cidade de Innsbruck para iniciar a sua operação. Meyer e Wiesberg ficaram na casa de Weber. Depois, Meyer se infiltrou no quartel do oficial, como se também fosse um oficial, e reuniu o máximo de informações que pôde antes de retransmitir para Wiesberg, que o enviou de volta à sede da OSS. Weber também fez amizade com um engenheiro do exército alemão que trabalhava no bunker do Führer em Berlim e obteve informações sigilosas. Isso incluía detalhes de quantos trens transportando tropas e munição iriam para o passo de Brenner para que os aliados pudessem também bombardeá-los em seguida. Mas a sorte de Meyer acabou e ele foi capturado pela Gestapo e rotulado como espião. Ele foi então espancado e torturado para falar a verdade, mas não vacilou. No entanto, a situação virou quando os alemães capturaram outro americano. A este soldado foi perguntado se ele conhecia Meyer, e ele disse que Meyer era um oficial do alto escalão do exército americano e só poderia ser interrogado por um oficial da mesma patente. Sabendo que a guerra estava chegando ao fim, os alemães concordaram e levaram Meyer e Franz Hofer, um Gauleiter, uma espécie de governador nazista da região de Tirol e Vorarlberg. Hofer negociou com Meyer. Ele queria se render aos americanos, não aos soviéticos. Se Meyer concordasse, o embaixador alemão na Itália, Rudolf Hahn, enviaria uma mensagem para a sede da OSS dizendo-lhes que seu agente estava bem. Em troca, Meyer trabalharia com ele para organizar uma rendição formal. Meyer concordou sem hesitar. Em 3 de maio de 1945, uma coluna americana da 103ª Divisão se aproximou da cidade austríaca de Innsbruck, quando um carro com um lençol branco preso a um mastro aproximou-se deles a uma altíssima velocidade. Era Meyer, que saiu muito machucado do veículo e disse ao major americano Blundvest que iria levá-lo ao prefeito da cidade, o Sr. Hofer, para aceitar a rendição formal de Innsbruck. O evento foi realizado e concretizado pacificamente, e graças a um OSS judeu-alemão, milhares de vidas americanas e alemãs foram salvas ao entregar a região sem a necessidade de um único tiro. Mais tarde, o Major West descobriu que Meyer havia mentido e na realidade era um sargento. Assim, as tropas alemãs nesta área que se renderam, na verdade, não só se renderam a um sargento americano, mas a um imigrante judeu da Alemanha que lutou contra o seu próprio país. Wiesberg e Meyer sobreviveram à guerra e viveram suas vidas confortavelmente nos Estados Unidos até que Wiesberg faleceu em 2012 e Meyer em 2016. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrados também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.